Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Recebam um grande abraço meu em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, eu no início já deste vídeo, eu quero pedir para vocês que vocês deixem um like aqui neste vídeo, irmãos. Compartilhe este vídeo, deixa um like e se inscreva no canal, irmãos. Eu tenho já relatado que sem vocês dar o like aqui para mim, irmãos, não tem condições do YouTube repassar o meu conteúdo que eu trago aqui para outras pessoas, irmãos. E nós bem sabemos que é a reta final. O Senhor Jesus, irmão, já está às portas, Ele está voltando. E o Evangelho tem que ser alcançado por todos, irmãos. E uma palavra aqui que é enviada, ela consegue alcançar um coração contrito, arrependido, e um coração atribulado, irmãos, para que ele possa também ter o conhecimento e vir a participar dessa tão grande salvação, a qual nós também desejamos para nós esperamos, irmãos. Então, sem vocês me ajudar aqui, nesses conteúdos que eu trago aqui no YouTube, fica difícil, irmãos, deste vídeo, de tudo aquilo que eu posto aqui, chegar até as outras pessoas. Mas eu, porém, vos peço, em nome do Senhor Jesus, irmãos, compartilha este vídeo, dá o like aí, irmão. Não tá tendo like nesses vídeos longos, irmãos, não tá tendo like. E o like para mim será um grande incentivo para mim continuar aqui, trazendo as coisas de Deus, a fim de que eu trouxer aqui chegue até mais pessoas, irmãos, porque nós bem sabemos que a todo instante tem pessoas necessitadas de ouvir uma palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E a salvação não podemos querer só para nós. A salvação nós temos que saber que é direito também das outras pessoas, irmãos. Aleluia, Jesus. Porém, eu vos trago aqui uma palavra no livro de João, aqui no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Mas nós vamos aqui, irmãos, ler somente aqui o versículo 20 a seguir, irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? O Senhor Jesus perguntou ali a Marta, perguntou ali a Maria e a Marta. Naquele momento ali estava Maria perto de Jesus, mas o Senhor fez a pergunta: crês tu nisto? E o Senhor vem dizer para você nesse instante: crês tu nisto, na ressurreição, que o Senhor vos dará? Não só a ressurreição do último dia, mas o Senhor tem poder de ressuscitar quem Ele quiser. Ainda que esteja morto, viverá. Mesmo que esteja morto como Lázaro estava, morto fisicamente,
O Senhor disse aqui, Ele traz essa palavra nesta manhã dizendo que Ele tem poder para ressuscitar quem Ele quer, a hora que Ele quer. Se o Senhor quiser ressuscitar um morto, ressuscitar alguém que morreu, que teve morte física, o Senhor ressuscita. Crês tu nisto? Diz o Senhor para ti nesta manhã. Eu creio, eu aqui creio na ressurreição do meu Senhor. Eu creio que Ele tem o poder de ressuscitar tanto um corpo físico, tanto curar as enfermidades incuráveis, que para o homem é incurável, quanto a ressurreição do último dia, como Marta diz que crê, mas crê na ressurreição do último dia. E o Senhor naquele momento não estava falando da ressurreição do último dia, a ressurreição a qual Ele já tinha dito. Marta guardou bem no coração que haverá a ressurreição do último dia. Por isso que ela diz que crê, mas na ressurreição do último dia. E o Senhor, naquele momento, Ele estava falando sobre a ressurreição física de Lázaro. Crês tu que eu posso ressuscitar o teu irmão? Ah, meu Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, ele não teria morrido, mas foi assim que o Senhor Jesus quis fazer. O Senhor Jesus quis mostrar milagres. Porque se o Senhor não mostrar milagres, ninguém crê. Nos dias de hoje mesmo, se o Senhor não operar milagres e maravilhas e prodígios, ninguém crê. Porque o coração do homem está incrédulo. O coração do homem não está crendo nas coisas de Deus. Que Deus faz, que Deus opera, que Deus realiza milagres a hora que Ele quer, irmãos. Tem muitos aí dizendo, estão muitos aí contra os milagres do próprio Cristo. Tem muitas pessoas aí que não estão tendo fé nos milagres que Jesus faz. Ele fez ontem, faz hoje e fará eternamente. Porque o Senhor tem poder no céu, na terra, nos mares, nos ares. O poder do Senhor Jesus é infinito, irmãos. Ninguém pode medir o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a pergunta que Ele faz nesta manhã, hoje, nesta manhã, do dia 30 de abril, último dia do mês, dia 30 de abril, nesta quarta-feira do ano de 2025. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Precisamente às 8h16, eu olhei ali o horário, 8h16. Neste horário, o Senhor já está operando milagres. Aqueles que não creem, irmãos, ficam falando, profeta aí está dizendo sobre milagres. Não, o profeta que diz sobre milagres, quando ele diz sobre os milagres de Cristo, quando ele apresenta um milagre de Cristo, ele diz: o Senhor Jesus tem poder para curar. O Senhor Jesus tem poder para curar. Muitas e muitas vezes o Senhor mostra sim para o seu profeta, e o Senhor profetiza na boca do seu profeta, mas o Senhor nunca diz que o profeta vai curar. O profeta quem diz: o Senhor Jesus tem poder para te curar. E quando o Senhor nos confirma a cura, o profeta de Deus diz: o Senhor Jesus te cura. O Senhor Jesus me diz agora que Ele tem poder para te curar. O Senhor Jesus te cura. Eu, porém, aqui nesse instante, como uma pequenininha de Deus, como uma mensageira de Deus, porque como João disse, importa que ele cresça e eu diminua, importa que ele cresça e eu diminua também, digo eu aqui agora, importa que ele cresça e eu diminua. Então se eu estou apresentando nesta manhã, eu digo: o Senhor Jesus tem poder para te curar. Eu não tenho poder nenhum para te curar, para te libertar, mas o Senhor Jesus que traz a libertação nesta manhã. Ele tem poder para te libertar, porque o homem não cura ninguém.
Aquele homem que disser, eu te curo agora, está curado porque eu acabei de te curar, ele é um mentiroso, ele é um falso profeta. Porque quem é de Deus, quem realmente traz as coisas de Deus, ele diz, o Senhor tem poder para te curar. Se ele quiser te curar, ele te cura. Ele quis salvar Lázaro. Ele quis ressuscitar Lázaro ali que jazia no meio dos mortos. Ele quis ressuscitar. Se o Senhor quer operar, homem nenhum impede, irmãos. Se o Senhor quer operar, homem nenhum tem poder de blasfemar. Homem nenhum tem poder de querer impedir os milagres de Jesus, porque hoje, irmãos, estão querendo limitar o poder de Deus. Estão querendo sim limitar o poder de Deus. Achar que o poder de Deus ficou no passado, que ele não opera mais, pois ele operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 22, no versículo 7, ele diz, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor, o profeta, o santo profeta, o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou mesmo ontem, hoje serei eternamente. Estão querendo pôr limite na operação divina. A única coisa que o homem não está liberado para fazer, não está permitido por Deus para fazer, é para dizer, eu te curo. Coloco minhas mãos sobre você, eu te curo. Isso aí Deus não deu poder. Deus não está ordenando que ninguém fale assim. Mas, porém, o Senhor disse que ele daria poder para os seus discípulos para pisar em serpente e escorpião, quando ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os curarão. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor ordenou que nós colocássemos a mão sobre os enfermos. O Senhor cura. Mesmo que está escrito, vós curarão, nós temos que crer que a cura vem pelo Senhor. Somente Ele tem poder de curar o enfermo. Somente Ele tem poder de ressuscitar o morto, se Ele quiser. Somente Ele tem o poder de salvar o que se havia perdido. Aleluia, Jesus. É isso que nós temos que crer, irmãos. E nesta manhã o Senhor trouxe esta palavra que eu creio que ela é de grande relevância para aquele que ouvir, para aquele que dá crédito, para aquele que crê no que nós trazemos aqui, irmãos. Porque nós bem sabemos sim que o mundo está cheio de falsos profetas, irmãos. Está cheio de falsos profetas. Mas o falso profeta, ele traz um sinal com ele. Ele diz, eu opero, eu salvo, eu te curo. Esse é o falso profeta. Porque aquele mensageiro que traz a mensagem de Cristo, ele nunca vai dizer, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu te salvo. Eu salvo o que se havia perdido. Não, esse não. O verdadeiro de Deus, aquele que realmente foi escolhido por Deus, tem a unção de Deus, ele traz a todos os homens dizendo esta palavra. O Senhor Jesus tem poder para te curar. O Senhor Jesus levantou, ressuscitou. Numa mão trouxe a chave da morte, na outra mão a chave do abismo. Só Ele abre e ninguém fecha, e só Ele fecha e ninguém abre. Aleluia! E eu creio e eu confesso que o meu Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Nasceu ali na manjedoura, ali, se fez carne e nasceu ali na manjedoura. Cresceu. E crescendo aos 12 anos,
já pregava para os escribas e os fariseus, ensinando para eles o reino dos céus. Bem sabemos que muitos ali não acreditavam e duvidavam do próprio menino Jesus, do próprio menino que aos 12 anos já pregoava o evangelho do reino de Deus. Aleluia, Jesus. E nós bem sabemos que hoje fazem pouco caso de um verdadeiro servo de Deus, de um mensageiro de Cristo. Nós não admiramos isso, porque fizeram pouco caso, blasfemaram, cuspiram no rosto, foi do nosso mestre, foi dele. Glória a Jesus, aleluia. E certa feita ali os fariseus disseram para Jesus: ah, Jesus, nós temos por pai Abraão. O Senhor disse: tem por pai Abraão? Como assim? Porque Abraão é amigo de Deus. E se vós tivesse Abraão por pai, vós não estariam aqui procurando me matar, me perseguindo, não crendo nas minhas palavras, mas vós tem por pai o diabo, porque vós não crê e as minhas palavras não entram em vós. Aleluia, Jesus. Essa palavra o Senhor traz nessa manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nessa altura dos céus. Fique na paz de Deus, fique na comunhão com o Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo traga alegria em vossos corações, traga salvação para vós. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor disse que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Os que se haviam perdidos. Aleluia, Jesus. Que a paz de Deus fique com todos vós. Amém. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.